No vídeo passado, a gente descobriu uma coisa meio perturbadora. Os bancos criam dinheiro do nada, apertam um botão e pronto. Milhares de reais que não existiam passam a existir. Mas isso abre uma ferida que a gente precisa olhar de frente. Se o dinheiro pode ser criado do nada, então o que ele é de verdade? Pega uma nota aí, pode ser de qualquer valor. Repara, você pode tocar, sentir a textura, até reconhecer o cheiro. Mas sozinho, esse papel não vale nada. Não alimenta, não aquece, não constrói. Mesmo assim, a gente troca horas de vida por ele. Dias, anos. Por quê? Por uma razão simples. Quase assustadora de tão simples. Um acordo. Um contrato invisível entre você, eu e bilhões de desconhecidos. Todo mundo em silêncio concordou em fingir que aquele papel tem valor. E o mais estranho é que esse acordo já foi quebrado antes. Durante séculos, esse acordo tinha um pilar físico: ouro, prata, metal. Você podia derreter uma moeda e fazer um anel. O valor estava na matéria. Mas em 1971, algo mudou para sempre. Os Estados Unidos romperam o último elo entre o dinheiro e o ouro. O mundo inteiro, na prática, virou uma mesa de pôquer. O dinheiro deixou de ser coisa e virou fé. E essa fé foi migrando do papel para o plástico, do plástico para o pixel. Hoje, mais de 90% de todo o dinheiro do mundo não existe fisicamente. É só luz e um cabo de fibra ótica. Número em servidor, sombra. No Brasil, a gente vive essa virada agora. O Pix, o Drex, os bancos digitais. Cada vez menos papel, cada vez mais dados. Cada vez mais da nossa vida armazenada em sistema que a gente não controla. E isso levanta uma pergunta que incomoda. O que acontece com a nossa liberdade, quando o valor do nosso suor deixa de ser algo que a gente segura na mão e vira apenas um risco verde em uma tela de computador? Quem manda de verdade nesse jogo? E se o servidor cair? O que sobra de você? Hoje, a gente vai mergulhar nessa da origem do dinheiro, a evolução do real, até o futuro digital que já bate na porta. E talvez, só talvez, a gente descubra que o dinheiro nunca foi o que a gente pensava. Muito antes de bancos existirem, muito antes de moedas, antes até da escrita, as pessoas já precisavam trocar coisas. Um caçador tinha carne, um agricultor tinha grãos, um artesão fazia ferramentas, mas existia um problema: trocas diretas nem sempre funcionavam. Você podia ter peixe, mas a pessoa que tinha trigo talvez não quisesse peixe naquele dia. Esse problema ficou conhecido como a coincidência de necessidades. Para resolver isso, algumas sociedades começaram a usar bens que todo mundo aceitava: sal, conchas, grãos, tecidos. E em várias regiões da África, o dinheiro chegou a ter 4 patas: gado. Não era metáfora, era riqueza real. Quanto mais cabeças de gado alguém possuía, mais poder econômico tinha. Casamentos eram pagos com gado. Dívidas eram pagas com gado. Riqueza era medida em gado. Mas gado tem um problema: ele anda, ele fica doente, ele morre e definitivamente não cabe no bolso. Então, a humanidade começou a procurar algo melhor, algo mais durável, algo fácil de transportar. Foi aí que os metais entraram na história. Os metais tinham uma vantagem clara: eles não apodreciam, não morriam e podia ser dividido em pedaços menores. Por volta de 600 anos antes de Cristo, surgiram as primeiras moedas. Na antiga Lídia, uma civilização localizada onde fica hoje a Turquia, essas moedas eram feitas de uma liga natural de ouro e prata, chamada electrum. Pela primeira vez na história, o valor passou a ser padronizado: peso definido, marca oficial, autoridade. E com o tempo, reis perceberam algo poderoso, que controla a moeda, controla o comércio, controla o imposto e controla o poder. Mas o metal ainda tinha limitações: era pesado, difícil de transportar em grandes quantidades e perigoso de carregar. Então surgiu uma nova ideia, uma ideia que mudaria o mundo financeiro:
o papel. O papel moeda surgiu na China por volta do século VII. A lógica era simples. Em vez de carregar sacos de moedas, as pessoas deixavam o metal guardado em um lugar seguro e recebiam um documento, um pedaço de papel dizendo: você possui essa quantidade de ouro. O papel não era o dinheiro, era apenas uma promessa. Com o tempo, as pessoas começaram a trocar os papéis entre si, sem retirar o ouro, sem ir ao banco. Então, os bancos perceberam algo curioso. Quase ninguém retirava todo o ouro ao mesmo tempo. Então, eles começaram a emitir mais papéis do que o ouro que existia no cofre. Ali nascia um dos pilares do sistema moderno. O dinheiro começava a depender menos de matéria e mais de confiança. Durante séculos, existia uma regra não escrita, mas respeitada. O dinheiro de papel representava algo real, ouro. Se você juntasse notas suficientes, podia em tese trocar por metal de verdade. Isso se chamava padrão ouro. Era a âncora. Era a garantia de que o governo não podia simplesmente imprimir dinheiro à toa, porque se imprimisse demais, as pessoas perceberiam e iriam querer o ouro de volta. Mas em 1971, o mundo mudou de madrugada. Era um domingo, 15 de agosto de 1971. O presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, entrou ao vivo na televisão americana. O assunto oficial era economia, mas o que ele anunciou foi muito maior. Ele declarou que os Estados Unidos suspendiam unilateralmente a conversão do dólar em ouro. Traduzindo, qualquer país, qualquer banco, qualquer pessoa que tivesse dólares e quisesse trocar por ouro, não poderia mais. A janela fechou. O último elo entre o dinheiro e o mundo físico foi rompido. Na época, Nixon chamou isso de medida temporária, uma emergência, mas o temporário virou definitivo e o mundo inteiro, sem perceber, atravessou uma fronteira. A partir daquele momento, o dinheiro deixou de ser lastreado em ouro e passou a ser lastreado em confiança. Confiança no governo americano, confiança no sistema, confiança na promessa. O ouro ainda existe, ele ainda vale, mas o dinheiro do dia a dia, o que você tem na conta, o que o governo imprime, aquele dinheiro não te dá direito a nenhuma grama de metal. Ele te dá direito a nada físico, apenas a promessa de que amanhã outra pessoa vai aceitar aquilo. Foi aí que o dinheiro virou fé pura, fé no sistema, fé nos bancos, fé no governo. E foi também aí que os bancos ganharam superpoderes. Porque se o dinheiro não precisa mais de lastro, se ele não precisa existir fisicamente, então ele pode ser criado do nada. E quem cria? Os bancos. No momento em que aprova o empréstimo, no momento em que estoura um limite de cartão, no momento em que financiam uma casa, o dinheiro nasce ali, na tela, no clique, no sistema. Hoje, o dinheiro mudou novamente. Ele não depende mais de ouro. Na verdade, a maior parte do dinheiro do mundo nunca existiu fisicamente. Ele nasce quando um banco concede crédito, quando alguém faz um financiamento, um empréstimo ou usa um cartão de crédito. O banco cria dinheiro dentro do sistema. E é aqui que entra um detalhe que pouca gente percebe. Os bancos não precisam ter todo o dinheiro físico guardado. O sistema funciona com o chamado reserva fracionária. Apenas uma pequena parte deve existir como reserva real. O resto é confiança. Confiança de que o sistema vai continuar funcionando. Confiança de que nem todo mundo vai tentar sacar tudo ao mesmo tempo. Nos últimos anos, o dinheiro começou a desaparecer da nossa frente. Cartões, aplicativos, pagamentos instantâneos. O dinheiro virou informação e agora estamos entrando em uma nova fase. Moedas digitais emitidas por governos no Brasil. O projeto se chama Drex, uma versão digital do real. A promessa é eficiência, pagamentos mais rápidos, menos fraude, mais integração financeira. Mas isso levanta uma pergunta importante. Quando o dinheiro vira apenas um dado, quem controla esse dado? Porque diferente do papel, ele precisa viver em algum lugar.
servidores, banco de dados, infraestruturas digitais. A gente percorreu um caminho longo, do gado que pastava ao metal que reluzia, do metal que pesava ao papel que voava, do papel que prometia ao número que brilha na tela. Em cada etapa, o dinheiro foi perdendo corpo. Deixou de ser coisa para virar representação. Deixou de ser representação para virar fé. Deixou de ser fé para virar dado. Hoje, o dinheiro mora em servidores, em cabos submarinos, em data center refrigerados a 20 graus negativos, em algoritmos que ninguém vê, mas todo mundo obedece. E a pergunta que fica não é mais quanto vale, a pergunta é quem garante. Se amanhã um apagão derrubar a internet, se um ataque cibernético corromper os bancos de dados, se o governo, num aperto, decidir bloquear contas, o que sobra de você? O que sobra do seu suor, das suas horas de trabalho, dos seus planos? A gente vive uma época curiosa. Nunca foi tão fácil transferir dinheiro, nunca foi tão difícil segurar o valor nas mãos. O dinheiro físico ainda existe, por enquanto, mas ele virou sombra, nostalgia, item de museu. A Suécia já caminha para 2030 sem papel. O Brasil testa o Drex. O mundo inteiro aposta numa única direção. O dinheiro será invisível. Mas invisível para quem? Porque quando o dinheiro some da vista, ele não some do controle. Alguém vê, alguém regula, alguém decide. E aí mora a pergunta que a gente não pode engolir calado. Se o dinheiro é só um número, e esse número mora num servidor que eu não controlo, eu ainda sou o dono de mim? O filósofo Nietzsche escreveu: quando você olha muito tempo para o abismo também olha para você. A gente olhou tanto tempo para o dinheiro, desejou tanto, acumulou tanto, que talvez a gente tenha se tornado parecido com ele, abstrato, desconectado do que é o real, trocando dias inteiros por números que piscam. Mas existe um caminho de volta. Não é sobre largar tudo e voltar ao escambo. Não é sobre enterrar ouro no quintal, é sobre não esquecer. Não esquecer que o dinheiro é uma ferramenta, não Deus. Não esquecer que as coisas reais, abraço, comida, risada, vento no rosto, essas coisas não cabem em nenhum servidor. Não esquecer que por trás de cada número existe uma vida, a sua. Então, afinal, o que é o dinheiro? A resposta talvez não seja uma definição, talvez seja uma pergunta que a gente carrega, uma pergunta que muda conforme o tempo, conforme o lugar, conforme a gente. O dinheiro é o que a gente acredita que ele é, e o que a gente troca por ele, e o que a gente sacrifica por ele. O Juninho, o nosso personagem, ainda tá ali, olhando o aplicativo do banco, vendo o saldo, planejando o mês. Mas talvez, depois dessa conversa, ele olhe diferente. Talvez ele perceba que o número na tela não é só número, é tempo, é escolha, é vida. E vida, diferente de dinheiro, não se imprime, não se cria do nada, não se recupera depois de um apagão. Se você chegou até aqui, se você sentiu o peso dessa pergunta, se você quer continuar essa conversa, deixe nos comentários o que é o dinheiro para você. Não a resposta do banco, não a resposta do governo, a sua. Porque talvez no fundo o dinheiro seja só um espelho e a gente veja nele aquilo que a gente é. Obrigado por caminhar com a gente até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Não esquece, o seu tempo é a única coisa que nenhum banco pode imprimir.